Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos direto ao ponto. As raízes africanas, muitas vezes esquecidas, do tango. A gente tem aqui uma pesquisa bem rica, incluindo uma palestra, sabe? Que detalha essa história meio oculta. Exatamente. É uma história que, desafia aquela imagem clássica do tango, né? Aquela coisa só da nostalgia europeia de Buenos Aires. A nossa missão aqui é justamente trazer à tona essa matriz africana. Na palavra, no ritmo. Sim, na palavra, no ritmo, e entender como essa herança foi, assim, sistematicamente invisibilizada ao longo do tempo. E um ponto de partida interessante. A Unesco reconheceu tanto o tango quanto o candombe como patrimônio cultural imaterial. Isso quase que força a gente a olhar para essa conexão, né? Sem dúvida, é um reconhecimento importante. Então, vamos lá. Primeiro, o contexto social. A narrativa oficial argentina, por muito tempo, meio que sugeriu um desaparecimento da população negra. Mas a pesquisa mostra não só a continuidade, mas uma luta atual por reconhecimento. E aí a gente chega na palavra tango. Fascinante isso. Sim, a etimologia é muito reveladora. Vem de línguas africanas, como o Kikongo, e significava basicamente lugar fechado. O espaço onde as comunidades escravizadas se reuniam, sabe? Ah, então o lugar veio antes da música. Exato. Antes de nomear a música, que só vai se formalizar lá para 1870, tango era o nome desses locais de encontro, de resistência. No fim do século XVIII, as casas de tambor. O lugar precedeu o ritmo. Entendi. E claro, sendo uma manifestação popular, negra, imagino que logo atraiu a atenção das autoridades, né? Com certeza, esses locais eram frequentemente fechados pela polícia por causa do alvoroço, do barulho. As danças, os tangos, como chamavam, eram proibidas. Fica bem claro que na origem era visto como algo do povo negro e, por isso mesmo, marginalizado. Exato. E a conexão musical direta, espinha dorsal do ritmo mesmo, é o candombe. Aquela expressão afro-uruguaia e afro-argentina. A musicóloga Isabel Leimari, ela aponta como essa origem é quase sempre ignorada. É mesmo. E o que o candombe trouxe especificamente? O candombe deu ao tango seu pulso vital, o ritmo sincopado, sabe? Aquele que quebra a expectativa com acentos fora do tempo forte e a presença forte da percussão. Essa era a base de tudo. Falando em estrutura, tem aquela análise antiga, né, do Hector Bates, de 1936. Sim. Essencial essa análise. Bates apontou a tríade, a melancolia da rabaneira, que veio de Cuba pela Espanha, a coreografia da milonga. A milonga. Isso, a milonga. E já era uma adaptação do candombe, né? Uma dança mais rápida que levou essa batida africana para instrumentos como violão, bandoneon, lá nos subúrbios. E, fundamentalmente, o ritmo do próprio candombe. A milonga foi essa ponte, crucial. Entendi. Mas então, como essa base rítmica africana, a percussão, foi sendo deixada de lado? Aí entra o processo que foi bem deliberado de branqueamento do tango, para que ele fosse aceito nos salões da elite e depois na Europa, né? O elemento percussivo, tão marcante do candombe, foi sistematicamente diminuído ou até removido. Por quê? Só por ser africano. Basicamente, sim. Justamente porque a percussão marcava de forma muito clara essa origem africana, vista como primitiva, por uma sociedade que queria se espelhar na Europa. Depois da independência, lá em 1816, a Argentina investiu pesado na construção de uma identidade branca, apagando as contribuições negras da história oficial. Nossa, um apagamento que teve até episódios bizarros, tipo apropriação, como brancos usando máscaras de negros no carnaval, e tem a história do Negro Raul. Essa figura é muito emblemática. Um personagem das ruas de Buenos Aires que inspirou tangos famosos, mas morreu pobre, esquecido, em 1955. Que triste. O destino dele meio que espelha o destino dessa raiz africana do tango, né? Totalmente. A inspiração foi usada, mas o indivíduo, a origem, esquecidos.
Mas, felizmente, existe hoje um movimento forte de resgate dessa história. Sim. Figuras como o Juan Carlos Cáceres, aquele músico e pesquisador argentino que morou em Paris, ele foi central nisso, né? Muito central. Ele era enfático, dizia: o tango não teria existido sem os escravos. E ele não só falava, ele fazia. Tocava o tango candombe, trazendo a percussão de volta. E teve aquele documentário importante também, né? Sim, o de 2013, Tango Negro, Las Raízes Africanas do Tango, do Dom Pedro. Ajudou muito a divulgar isso para um público maior. E também é fundamental resgatar a importância de músicos como o maestro afro-argentino Horácio Salgá, sabe? Cujo papel foi gigante, mas nem sempre devidamente reconhecido. Reconhecê-los é parte da reparação histórica, imagino. Exatamente. É parte essencial dessa reparação. E hoje, como isso tudo se reflete na cena atual do tango? Bom, o reconhecimento da Unesco ajuda a solidificar essa conexão, né? E a gente vê artistas do movimento tango negro e várias fusões contemporâneas que estão reincorporando a percussão, misturando com jazz, com hip hop. Que interessante, criando um tango diferente. Sim, um tango que permite até uma dança mais solta, mais livre. É fascinante ver como a inovação hoje vem em parte dessa recuperação de elementos que foram silenciados lá atrás, o passado inspirando o presente. Então, para a gente resumir nosso mergulho de hoje, o tango é bem mais complexo que aquela imagem popular que a gente tem. A palavra, o ritmo original, os locais de encontro, tudo aponta para essa matriz africana forte que foi deliberadamente branqueada e que agora finalmente está sendo revisitada, reivindicada. Exatamente. E reconhecer isso, sabe? Vai além de só corrigir a história da música. É um ato de justiça social que desafia aquelas narrativas antigas de homogeneidade racial e celebra a diversidade cultural real da Argentina, da América Latina como um todo. O tango pode ser também uma ferramenta de reconhecimento e reparação. Fica então a provocação para quem nos ouve. Quantas outras manifestações culturais que a gente aprendeu a ver como puras ou de uma única origem, na verdade carregam histórias parecidas, de fusão, de resistência, de apagamento. Que outras raízes podem estar bem ali, na nossa frente, só esperando para serem redescobertas. Fica a reflexão. Vale a pena investigar, né?